Olá, sou o professor Matheus Botelho e vamos dar continuidade ao nosso assunto de análise combinatória. Na aula anterior, vimos uma aula introdutória sobre análise combinatória. Nessa aula, veremos os três tipos de agrupamentos. Vamos iniciar com arranjo simples. Arranjo simples de n de elementos tomados P a P, onde n maior ou igual a 1 e P é um número natural, é qualquer ordenação de P elementos dentre os n elementos existentes, em que cada maneira de tomar os elementos se diferenciam pela ordem e natureza dos elementos. O arranjo simples pode ser calculado da seguinte forma. Um arranjo de n elementos tomados P a P será igual a n fatorial dividido por n menos p fatorial, sendo n e p pertencentes aos números naturais. Vamos ter um exemplo numérico. Temos aqui o arranjo de três elementos tomados 2 a 2. Certo? Nesse caso, temos que o n é igual a 3 e o p é igual a 2. Substituindo na fórmula, fica 3 fatorial dividido por 3 menos 2 fatorial. Sendo assim, temos que 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 vezes 1 fatorial, como foi explicado na aula anterior, dividido por 3 menos 2, 1 fatorial. Como em cima tem apenas multiplicação e esse termo é igual a esse divisor, posso cancelar. Sobrando assim apenas o 3 vezes 2. Então, temos que arranjo de três elementos tomados 2 a 2 é igual a 6. Vamos ter um outro exemplo aqui. Uma urna de sorteio de prêmio. Existem 6 bolas enumeradas de 0 a 5. Determine o número de possibilidades existentes num sorteio cujo prêmio é formado por uma sequência de 3 algarismos. Outra coisa que se deve observar em arranjo é a seguinte pergunta. A ordem importa? Nesse caso, sim. Temos que são 6 bolas. Em cada bola existe um número. Porém, se na primeira vez eu tirar a bola 5, na segunda a bola 2 e na terceira vez a bola 1, será diferente, se tornará um número diferente se eu pegar o 2, 5, 1. Observa, houve apenas uma troca na ordem que eu peguei a bola. E essa troca, essa ordem que foi pego, houve uma mudança muito importante. Sendo assim, a ordem que eu pego, que se é pego cada bola da urna, importa. Então, se importa, arranjo. Então, toda vez em que eu fizer a pergunta, a ordem importa? Se for sim, vamos responder agora para lembrar de arranjo. Então, toda vez que a ordem importar, será arranjo. Nesse caso, a ordem importa é uma questão envolvendo arranjo. Temos então que o nosso n é a quantidade de bolas que existem nesta urna, que no caso é 6 bolas, e os nossos termos, as nossas bolas, deverão existir sequências com 3 algarismos, ou seja, posso pegar apenas 3 bolas. Sendo assim, teremos um arranjo de 6 elementos tomados 3 a 3. Usando a fórmula, temos que será igual a 6 fatorial dividido por 6 menos 3 fatorial. O 6 fatorial é igual a 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Dividido por 6 menos 3 é igual a 3. O fatorial continua e observa uma coisinha. Termo em cima e embaixo equivalentes. Cancelamos, sobrando apenas 6 vezes 5 vezes 4. 6 vezes 5 vezes 4 é igual a 120. Então, vamos ter 120 possibilidades. Vamos agora para o outro tipo de agrupamento, a permutação simples. A permutação é um caso particular de arranjo simples. É o tipo de agrupamento ordenado onde entram todos os elementos. Observa uma coisinha. Se eu tiver um arranjo em que o número n é igual ao p, então
teremos uma permutação de n elementos. Ok? Uma permutação de n elementos é dado por essa forma. Permutação de n elementos é igual a n fatorial. Certo? Lembrando, para que isso aconteça e isso aconteça, o número de elementos tem que ser o mesmo do P, ou seja, o n tem que ser igual a P. Vamos ter aqui um exemplo. Quantos números de 5 algarismos distintos podem ser formados por 1, 2, 3, 5 e 8? Vamos ver uma coisinha. Nós temos quantos algarismos? Temos 5 algarismos. Beleza. Quais são as posições que eu posso colocar? São quantas posições? São 5 também. Então, observa uma coisinha. O n, nesse caso, é o mesmo valor de P. Ok? Sendo assim, se n é igual a P, temos então uma permutação. Uma permutação de 5, nesse caso, que é igual a 5 fatorial. 5 fatorial, a gente já sabe como é que responde, que é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá 120. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, vezes 1, como 1 é um elemento neutro na multiplicação, continua o mesmo valor. Assim temos 120. Agora vamos para o outro tipo de agrupamento, que no caso é a combinação simples. Quando se passa arranjo e permutação, a ordem em que se é colocado cada elemento importa. Já no caso da combinação, não importa. Então, vamos fazer aquela perguntinha. A ordem importa? Se a resposta for aham, então é uma questão envolvendo arranjo. Se a pergunta for não, é uma questão envolvendo combinação. Vamos ter uma definição aqui. Combinação é um tipo de agrupamento em que o grupo difere do outro apenas pela natureza dos elementos componentes, ou seja, ele está indicando que a ordem não vai importar. A fórmula da combinação é se dada por combinação de n elementos tomados P a P é igual a n fatorial dividido por n menos p fatorial vezes p fatorial. A fórmula da combinação é bem parecida com a fórmula de arranjo, tem apenas uma pequena diferença, certo? Onde n e p pertencem aos números naturais e p tem que ser menor ou igual a n. Vamos ter um exemplo. Com 5 espécies de frutas, quantos tipos de saladas contendo 3 espécies de frutas podem ser feitas? Bom, nesse caso, a ordem importa. Eu posso, por exemplo, colocar o suco de uma fruta A, uma salada, quer dizer, da fruta A, com a fruta B e uma fruta C. Isso não vai dar diferença nenhuma que se eu pegasse de forma alternada. Por exemplo, A, C e B. A ordem que eu peguei cada um mudou. Porém, não fez diferença. A salada ainda continua a mesma. Então, se a ordem não importa, então é uma combinação. Nesse caso, temos uma combinação com 5 espécies, ou seja, o nosso n é igual a 5, contendo 3. Cada salada pode conter apenas 3 espécies de frutas, ou seja, existem apenas 3 capacidades de frutas. Nesse caso, nosso P é 3. Sendo assim, temos uma combinação de 5 elementos tomados 3 a 3. Jogando na fórmula, temos que 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial vezes 3 fatorial. Observe uma coisinha. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial é o mesmo que 5 fatorial. Beleza. Mas, para que isso é importante? Porque observe uma coisinha. O 3 fatorial está multiplicando tanto em cima quanto embaixo. Então, eu posso cancelar os dois termos, os dois fatores, sobrando assim apenas 5 vezes 4 dividido para 2 fatorial.
2 fatorial é igual a 2, porque fica 2 vezes 1, que é igual a 2. 5 vezes 4, igual a 20. 20 dividido para 2, igual a 10. Então, vamos ter 10 tipos de saladas. Bom, esse foi o nosso vídeo. Espero que tenha gostado. Se tiver gostado, deixe o like e se inscreva no canal. Muito obrigado.